Sua empresa coloca o cliente no centro para garantir um serviço de excelência no supply chain? Descubra como isso pode transformar seus resultados aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje. Customer Centric, elevando o serviço e satisfação no supply chain. No cenário atual, colocar o cliente no centro das operações é fundamental para o sucesso no supply chain. Customer Centric não é apenas uma estratégia, mas uma abordagem que transforma a experiência do cliente e fortalece a fidelidade. Ao alinhar processos logísticos às expectativas dos clientes, as empresas podem reduzir falhas, otimizar tempos de entrega e aumentar a satisfação. Esta abordagem permite decisões mais ágeis e direcionadas, criando parcerias duradouras e um diferencial competitivo que realmente agrega valor. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para esta Prosa com Bertalha a minha amiga Juliana Oliveira Amoroso, que é uma líder experiente em supply chain com 18 anos na Mars Brasil. Atualmente é Warehousing and Distribution Manager, gerenciando operações logísticas e equipes de alta performance. Com sólida experiência em Customer Service, ela foca em estratégias centradas no cliente, otimização de processos e excelência em atendimento para todos os canais. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com a Juliana. Juliana, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Muito obrigada, Bertaglia. Obrigada pelo convite. Sei que foi uma indicação aí da Tânia Heck Trota. Fiquei muito feliz com esse convite, porque já sigo você, tenho o seu livro, inclusive quero um autógrafo, então é muito legal estar aqui com você hoje. Que legal, vamos marcar um café, um encontro e vai ser muito legal autografar, vai ser uma honra, um orgulho para mim, né? E obrigado aí por reforçar o convite da Tânia. A Tânia foi muito feliz, foi muito legal ter inclusive convidado você, indicado seu nome e eu aceitei prontamente. Ou seja, pessoas que querem e são movidas a compartilharem experiências e conhecimentos são sempre muito bem-vindas aqui à Prosa com Bertalha. Juliana, vamos pedir para o pessoal já se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, tirar um print de tela, né, Juliana? Tira um print de tela e bota lá no LinkedIn. As pessoas fazem isso de vez em quando, é muito legal, Juliana, porque aí nós divulgamos o conhecimento, principalmente nessa área apaixonante que é a nossa de logística e supply chain, né? Mundo corporativo, afinal de contas, nós temos mais de 1.000 vídeos aqui no nosso canal, são mais de 500 horas, é um conteúdo bastante rico. Juliana, por que que você está trazendo esse tema de customer centric, foco do cliente? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou uma entusiasta desse tema. Eu acredito muito que as empresas que se tornam customer-centric, elas conseguem suprir as demandas atuais do seu público ali, né, dos clientes, de forma mais pontual e também antecipar as necessidades futuras. E estudos mostram, Bertaglia, um dado bem interessante, que as empresas mais customer-centric são mais de 60% mais lucrativas e conseguem reter seus clientes, não só os clientes, até os seus próprios colaboradores que se orgulham de estar dentro dessa empresa, né? E também reduz custos, também aumenta a venda em si. Então, para mim, é um dado muito importante que só reforça a importância de que as empresas tenham essa mentalidade e comportamento, que eu costumo dizer que ser customer centric é muito mais uma mudança de mentalidade de comportamento, né? Então, por isso eu gosto muito desse tema e trago esse tema aí para a relevância desse tema para a nossa conversa. Fantástico, Juliana. Tenho certeza que você vai trazer uma contribuição muito legal aqui
com esse tema do Customer Centric. E aí já vamos partir para a primeira pergunta. Essa pergunta aqui veio do Elcio. O Elcio que está sempre participando aqui da prosa conversária, mandando perguntas, né? Eu tenho um pessoalzinho que atua como curadoria, né? Então eu falo, olha, eu vou conversar sobre esse tema. Aí o pessoal fala, Paulo, faz essa pergunta, né? Então o Elcio ele quer saber como garantir que o Customer Centric seja mantido em todas as etapas do supply chain, o Juliana. Acho que esse ponto que eu trouxe, né, no início, em termos de mentalidade e mudança de comportamento, é um ponto importante. Eu vejo, assim, na minha jornada, eu vi que muitas áreas pensam que o customer centric ou é de customer service ou é de vendas. E não é, é de toda a organização. Toda a organização precisa ter essa mentalidade. Então, para garantir o sucesso mesmo dessa estratégia, que deve ser uma estratégia dentro da empresa, precisa vir da presidência a todos os membros abaixo da presidência, né? Precisa ser, de fato, uma mudança de cultura, uma mentalidade mesmo, né? Então, como a gente toma todas as decisões com o cliente no centro, quanto que a gente consegue, tudo que a gente vai fazer dentro da companhia, entender se de fato traz um impacto no cliente. Então, se as ações de vendas, por exemplo, deveriam ser as mesmas em todos os canais ou não. Então, é pensar diferente também para cada tipo de cliente, para cada canal, e a mesma coisa para supply chain, né? Quando a gente olha para supply chain, é garantir o básico. O que é o básico? O nível de serviço, né? Se nós nos colocarmos no lugar do cliente, quando a gente faz qualquer compra, o que nós esperamos é que recebemos a compra no dia certo e na quantidade certa. Então, isso é o básico para a gente garantir, dentro de supply chain, uma confiabilidade e garantir que toda a cadeia funcione de fato. Bacana, muito legal. E aí, como você já falou em nível de serviço, Juliana, que é realmente um ponto extremamente importante quando nós tocamos a cadeia, quando nós tocamos o supply chain, né? Nós costumamos falar muito de OTIF, né? On Time in Full. São algumas métricas que são extremamente importantes quando nós olhamos pela perspectiva da satisfação do consumidor ou do cliente, né? B2C, B2B, dependendo do modelo que nós estamos implementando, ou ambos os modelos. E aí a Marisa Daniel, ela pergunta o seguinte, o Juliana, quais métricas indicam a eficácia de uma abordagem customer-centric no supply chain? Dentro do supply chain, nós temos algumas métricas, como o TIF, que você mesmo mencionou, também o Fill Rate on Time, o próprio Case Fill. O Case Fill, basicamente, vai olhar a eficiência da fábrica, eu costumo dizer, porque ele vai mostrar muito se eu faturei o que o cliente pediu. Mas não mostra necessariamente se o cliente está satisfeito, porque no meio dessa entrega, né, na rota de entrega, podem acontecer outras imprevistos, né? Pode ter um caminhão que quebrou, pode atrasar uma entrega. Então, por isso, o Fill Rate on Time e o TIF é o que mostram mais a satisfação do cliente de fato. Né? Porque se eu atendi na data que ele gostaria, na quantidade que ele gostaria, na integralidade, né? Então, não tem nenhuma recusa no meio do caminho. Então, para mim, esses dois indicadores são os que mais nos dá dados suficientes para entender o quanto estamos entregando de fato um bom nível de serviço. E aí, ainda se mantendo dentro dessa parte de nível de serviço, olhando essa perspectiva, na sua visão, que desafios que a gente pode ter, ô Juliana, para implementar esses indicadores aí? Nós fizemos algumas prosas aqui, até lives voltadas para o TIF, perdão, On Time in Full, e a gente sabe que é uma medida de certa forma, ainda não totalmente conhecida. Conhecida sim, eu diria que o pessoal conhece, mas com uma dificuldade muito grande para implementar, né? Então, seja você está numa empresa, logicamente que cuida e se preocupa pela satisfação do cliente, você também, por esse lado do customer centric. Como é que você enxerga isso? Fala um pouquinho mais dessa condição desses indicadores e principalmente o OTIF, ou mesmo do fill rate que você comentou.
O OTIF continua sendo um desafio realmente para a maioria das empresas. Quando eu olho a minha jornada, né, junto com esse indicador, acho que o maior desafio é porque, primeiro, ele é binário, né, então os dados precisam estar muito corretos em todo o sistema, né, para a gente garantir uma medição acurada. E um grande desafio é o recebimento dos comprovantes de entrega, né? Porque ele tem um prazo para receber, né? Se você não tem uma solução tecnológica, né, que você consiga ver as entregas on time, né, e de modo que possa usar dessa inteligência para garantir que esses PODs, né, os comprovantes de entrega, também sejam recebidos diariamente, quando você vai gerar esse indicador, ainda falta um número grande de comprovantes de entrega. Então, se você determina, né, geralmente as empresas determinam logo após fechar o mês ou um período, faz as medições. Quando você faz o período que passou, do mês que passou, não tem 100% dos comprovantes de entrega. Então, aquele número que você vai mostrar não é exatamente o que foi o nível de serviço. Pode ser melhor ou pior, né, conforme for chegando esses comprovantes. Então, eu vejo que esse é um desafio de muitas empresas, também é um desafio para mim. E fora isso, é como integrar todo o sistema, né? Porque tem toda a questão do lead time, transit time, precisa ter Uhum. dados corretos dentro do sistema para que realmente a informação venha acurada. Então, acho que todo essa sustentação antes, né, todo esse processo antes, correção desses dados, é o que vai garantir que a informação seja 100% acurada. E eu vejo que é o maior desafio de todas as empresas, né, inclusive da empresa que eu trabalho. Então, eu acho que esse é um grande desafio, para que você reduza a intervenção manual, né, para garantir a informação mais acurada possível. Então, essa fundação, acho que é o mais importante para garantir a acuracidade. Então, realmente um desafio, e digo que não é só para nós, né, eu até pensava que era mais uma característica do Brasil, pela nossa dinâmica logística, né, nossa dificuldade, mas em conversas com outros países, né, muitos outros países têm a mesma dificuldade, principalmente em relação aos comprovantes de entrega e garantir essa informação, já que é um número, né, binário quando a gente olha para o OTIF. Fantástico, bom saber dessas coisas. Aliás, as pessoas que estão acompanhando aqui, logicamente, vão perceber claramente que todos têm problemas dentro das suas organizações. Precisa de criatividade, precisa de foco, para poder fazer essas coisas acontecerem de uma forma, correta, né, e boa para ambas as partes. E aí, Juliana, você chegou a mencionar a implementação de tecnologia para esse lado, processos, tal. Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala em tecnologia, porque para mim, antes da tecnologia, né, nós temos que olhar carinhosamente, né? Vou repetir, carinhosamente, para os processos, né? Ou Sim, seja, nós podemos, logicamente, se alavancar de tecnologias mais avançadas até para melhorar os processos, mas nós precisamos olhar o processo com muito cuidado. E aí, a pergunta que eu tenho para você, Juliana, é como adaptar processos para alinhar-se com as expectativas em constante mudança dos clientes? Porque a gente sabe que a tal da experiência do cliente tem uma participação importante nesse processo todo, né? sim, não, com certeza. Um ponto que eu sempre falo para o meu time é em relação a conhecer os clientes. Conhecer os clientes melhor que. Eu costumo dizer assim: conheça seus clientes melhor que ninguém. Porque nós não podemos esquecer que por trás de cada CNPJ, né, de cada cliente, são pessoas que estão lá. Então, principalmente o varejo, por exemplo, quando se trata de varejo, há uma mudança frequente da gestão das pessoas dentro dos clientes. Então, por isso é importante estar perto, conhecer o que realmente é importante para aquele cliente. Eu já trabalhei muito com uma pesquisa que pesquisa, de fato, ali, o engajamento dos clientes, que mostra o que é prioridade para cada cliente. Então, alguns clientes, a prioridade é a data, né, que eu entregue na data. Para outros, é que eu entregue 100%. Então, esses dados, né, e também essas conversas com o cliente é importante para entender qual é o perfil daquele cliente, né? Então, eu diria que é conhecer seu cliente como ninguém,
para saber o que realmente é importante, para alinhar as expectativas, ser transparente, né? Porque a cadeia de supply não é uma cadeia perfeita, né? Existem oscilações que podem acontecer. E quando você tem um relacionamento mais próximo, um relacionamento de confiança, de transparência, mesmo em momentos que a sua empresa tem alguma oscilação e por algum motivo você não está entregando o melhor nível de serviço naquele momento, é mais fácil, né, as conversas, né? Não é uma conversa boa, mas é mais fácil, porque o cliente entende que é pontual, né, que você tem um histórico diferente. Então, eu diria que para adaptar os processos e alinhar essas expectativas, é isso, é entender o que de fato é importante, e tentar ser a voz do cliente dentro da sua empresa, né? Então, como você move todas as frentes, influencia, para que todos tenham esse mindset. Vou te dar até um exemplo. Muitas vezes, quando nós olhamos o nível de serviço, basicamente a gente tem os mesmos problemas, né? Quando olhamos para diferentes indústrias. Geralmente é forecast, né? Toda ali a coracidade do forecast, alguma confiabilidade de fábrica, porque tem os problemas, e às vezes também que a fábrica acaba não entregando porque tem algum problema com o fornecedor, né? Então, trabalhar todos esses pontos é importante para garantir um bom nível de serviço. Mas alinhar esses processos dentro de uma análise de curto prazo e não só da SNOP de longo prazo faz toda a diferença. Bacana, muito legal. Aliás, são pontos bastante importantes que você trouxe, Juliana. E eu imagino o seguinte, né? Nós aprendemos claramente. Eu dou aulas, inclusive, de estratégias de negócios e processos, e uma das coisas que eu falo é o seguinte: se o processo que você tem dentro da sua empresa não agrega o valor ao cliente, cuidado. Faça uma revisão, né? Então, todo o processo ele tem que ter uma orientação. Logicamente, existem alguns processos, perdão, que são laterais e que necessitam dentro, ou são necessários dentro da empresa para atender algumas necessidades que muitas vezes podem não agregar valor ao cliente, mas nós precisamos buscar o foco sim. E aí você mencionou tecnologia, en passant, você falou de tecnologia, é difícil desvincular a tecnologia de nossas vidas, né, em todos os contextos, inclusive no mundo corporativo e principalmente no mundo corporativo. E aí, Juliano, que papel a tecnologia desempenha para suportar uma abordagem que seja realmente orientada e centrada no cliente? Bom, nós estamos em plena era digital, né? Acredito que todas as empresas estão trabalhando para esse caminho, né? Mas ainda é uma jornada, na minha visão, porque na era digital, a, a, a centralização do cliente gira em torno de dados, né? Então, eu vejo muitos clientes mesmo, nossos, usando esses dados para fazer suas compras de uma maneira mais eficiente, né? Para atender o consumidor em si. E acho que as empresas precisam seguir esse mesmo caminho, né? Como usar os dados, né, através de inteligência artificial ali, para que a gente possa ter essas tecnologias inteligentes, para que a gente possa é, buscar o máximo ali de dados possível para a gente saber o que realmente é importante para o cliente, como a gente atende essas necessidades, quais são os dados, quais são as regiões que nós precisamos focar mais. Então, acho que é super importante. E quando eu penso assim em tecnologia, eu não vejo somente em relação a isso, né? Dados que tragam para que a gente possa personalizar as ofertas, criar experiências. Eu costumo dizer que a gente tem que criar experiências que nos diferenciem dos concorrentes, né? Nem sempre sua empresa é maior que os seus concorrentes, mas você pode proporcionar uma experiência diferente para se diferenciar deles, né? Então, eu vejo que a tecnologia pode ajudar muito nisso. E não só nisso, né? Até pensando ali na pergunta que você fez anterior sobre o nível de serviço, a gente também precisa de certa tecnologia. Mas também calha com os processos, né? Como você disse, porque se eu não tenho um processo azeitado, também a tecnologia não vai atender tão prontamente quanto nós gostaríamos. Então, até para que você possa investir em tecnologia, os processos precisam estar revisados, fazer um mapa de fluxo de valor, corrigir processos para que funcione. Eu acho que tem essas duas frentes, tem uma parte de digital, de trazer as informações para que a gente possa personalizar as ofertas, e uma outra parte para a gente poder medir, né, como isso funciona na prática,
mas para isso precisa ter todos os processos também, uma melhoria contínua ali, um value stream mapping para encontrar as oportunidades e trabalhar nessas oportunidades, para que a tecnologia possa, de fato, trabalhar a favor do que nós estamos buscando. Fantástico, Juliana. Juliana, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do primeiro tempo da nossa prosa. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um cafezinho, chamar a dona Corujinha, ela vem, canta e a gente volta já em seguida. Pode ser, Juliana? Claro, claro. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Juliana. A Juliana que está trazendo uma contribuição falando basicamente de orientação customer centric, ou seja, que são temas realmente extremamente importantes hoje em dia, principalmente porque nós estamos falando da experiência do cliente, logicamente. E aí, o Juliana tem um trade-off, tem uma balança nessa história toda que nós precisamos efetivamente prestar muita atenção. Uma coisa é a eficiência operacional, né? Como é que nós somos eficientes dentro da nossa operação. O outro é como é que nós satisfazemos o cliente. E aí tem, né, um puxa-puxa, tem uma balancinha aí, que muitas vezes acaba afetando custos, urgência e tudo mais. O que você me conta sobre isso? Como que a gente gerencia esses conflitos entre a eficiência operacional e a satisfação do cliente, Juliana? Bom ponto, Bertaglia. Eu costumo dizer também para os times que ser customer centric não quer dizer que vamos fazer tudo o que o cliente espera, né? Exatamente. Porque as duas empresas precisam ganhar, né? Precisa ser um benefício mútuo também, né? E para isso é importante mesmo a questão dos trade-offs, né? No meio do caminho, precisa fazer escolhas. Então, eu acredito que para gerenciar esses conflitos, é importante ter uma segmentação de clientes, né? Entender qual a estratégia de cada cliente, qual a estratégia da sua companhia com aquele cliente, quanto nós queremos crescer com cada um dos clientes. E com base nessa estratégia, né, de segmentação, você pode definir objetivos. Qual o nível de serviço? Você pode ter um nível de serviço personalizado por canal ou por cliente. Você pode definir toda a estratégia de colaboração, de visitas, de top to tops, também com base nessa segmentação. Então, isso é super importante, né? Então, acho que manter a eficiência é um desafio para todas as empresas. Sabemos o quanto a logística no Brasil é cara, né? E como que nós fazemos para garantir que, ao mesmo tempo, nós entregamos o target de custos, mas também um bom nível de serviço. Então, em alguns momentos, né, e além dessa segmentação, durante o mês, no dia a dia, também é importante fazer algumas escolhas. Porque, por exemplo, você tem um pedido mínimo para uma determinada região, mas naquela situação é um fechamento diferente, é uma ação diferente, é importante, o cliente está com ruptura, por isso que é importante os dados e conhecer de fato seu cliente. Então, naquela situação, você flexibiliza, né? Então, por isso que é importante ter um time preparado. Então, eu acredito que um outro ponto super relevante é ter times preparados e com esse mindset, uma mentalidade focada no cliente, que, claro, sem esquecer a excelência operacional, e para conseguir fazer essas escolhas no dia a dia, e não só no termo de segmentação, uma estratégia de médio e longo prazo, mas no dia a dia também requer algumas mudanças, né, de rota. Acho que isso garante aí, de fato, uma abordagem customer centric com nível de serviço, mas também acelerando a excelência operacional. Não é fácil, tá? Falando assim, parece que é uma fórmula fácil. Não é, exige bastante cuidado, exige conhecer muito o seu cliente, conhecer o que está acontecendo, qual é o momento. Então, acho que não é fácil, mas é importante e necessário para garantir esse equilíbrio. Eu queria embarcar nessa sua expressão, não é fácil, exatamente para fazer uma pergunta para você que está muito conectada à parte de custos e nível de serviço, né? Ou seja, como que dentro de Customer Centric, com esse foco, esse objetivo, nós podemos reduzir custos e ainda por cima melhorar o nível de serviço, Juliano? É possível, exige bastante energia ali, foco, conhecer seu cliente. Por exemplo, o que eu vejo de grandes oportunidades em coisas pequenas.
Por exemplo, todos os clientes têm suas características, né? Seu profile, digamos, de atendimento, né? Muitos querem receber de uma forma específica para facilitar o recebimento, né? Seja um SKU por pallet ou outras especificações que eles nos trazem. O que eu vejo, tá, no dia a dia? Às vezes nós aceitamos algumas exigências sem questionar, né? E sem conversar com a pessoa certa. Então, por isso que eu acho que é importante supply com supply ter um contato próximo, porque falam a mesma língua, entende? E quando nós pedimos, por exemplo, para o nosso time de vendas negociar algum tipo de exceção, né, de melhoria ali na forma que nós vamos entregar, talvez ele não tenha todos os argumentos para negociar com a pessoa certa, né, sobre isso, né, para mostrar. A mesma coisa se eu fosse negociar um pedido de vendas, né, também não ia ter todos os argumentos. Então, é importante. Então, mostrar melhorias, criar processos em conjunto, criar um roadmap juntos de melhoria das entregas. Eu já tive casos de clientes que só recebiam, né, esse exemplo simples que eu dei de um SKU por pallet, e que numa visita nós descobrimos que não era necessário, né? Poderiam ir pelo menos 3 divididos por um papelão específico, enfim. Tinham outras oportunidades que no primeiro momento, quando nós simplesmente aceitamos, imagina quanto tempo foi entregue com uma certa ociosidade, né, ou com caminhões maiores por conta dessa exigência, sendo que não era necessária. Então, é importante ter essa conversa, né, estar próximo, conhecer, participar das reuniões, trazer para a mesa também as oportunidades. Quando você mapeia todos os seus clientes, você sabe quais te trazem um custo maior e por quê. Então, voltar e tentar conversar, entender e renegociar, né? Com certeza nem todos vai ser possível, mas se uma grande parte é possível, a gente consegue trazer benefícios. Então, eu venho trabalhando bastante nisso, né, de melhorar os custos, de não aceitar coisas que estão determinadas há muitos anos e que as pessoas mudam também, os clientes mudam, a demanda muda, o mercado muda. Então, por isso que é importante a gente ter esse trabalho próximo para garantir essas melhorias. Conhecer onde estão as oportunidades, né, onde tem o maior custo e por quê, e trabalhar nisso. Então, é possível. E com esse relacionamento próximo, você consegue flexibilizar mais detalhes. E isso acaba trazendo um benefício para a organização. Bacana. Juliana, hoje se fala muito em colaboração, né, na relação entre as instituições. E o professor Cristiano Oliveira, ele faz uma pergunta aqui, voltado para esse ponto da colaboração. Quais práticas colaborativas podem fortalecer as relações com os clientes mais importantes, ou clientes-chave, vamos dizer assim? Eu acredito muito num JBP, onde tenha SLAs de supply, né? A gente tem lá o JBP de vendas como cliente, mas é importante que JBP é também o tenha Joint Business Plan, né? business plan, isso. Ok. Eu acho que é importante ter métricas de supply chain, acho que aí também é onde a gente começa a ter essa colaboração, e eu acho que nos níveis mais elevados, assim, de colaboração, é fazer um forecast colaborativo. Obviamente, não conseguimos fazer um forecast colaborativo com todos os tipos de clientes, né, todos os canais, mas se com os, né, pensando lá na segmentação, se com os clientes chaves, né, nós conseguimos, é importante e faz toda a diferença e traz essa colaboração. E também é estar presente, né? Aquela velha história de quem não é visto não é lembrado. Se você está presente, de novo, são pessoas que estão atrás dos clientes, né? E o que liga ali o lado emocional do nosso cérebro e o racional são alguns pontos ali, né, importantes, que é, no caso, né, do cliente, é entregar um bom nível de serviço, o quanto sua empresa ajuda a crescer a categoria, o quanto sua empresa também ajuda a crescer a organização em si do cliente. Então, você estando próximo, tendo reuniões frequentes e tendo esses pontos alinhados, amarrados, eu acredito que a colaboração só vai ressaltando. Hoje em dia, quando a gente pensa em supply chain, nós não temos mais no Brasil, né, com a saída do Walmart, um modelo robusto de CPFR, né, que era um Hum. programa que o Walmart trazia. Então, nós perdemos um pouco nesse sentido, né, porque os clientes não têm essa mesma abertura, não têm a abertura para usar o próprio sistema do cliente, compartilhar dados, compartilha muito mais de uma maneira mais
caseira, né, com arquivos de Excel, enfim. Mas ainda assim dá para fazer algo diferente, né, estando próximo e trabalhando essas melhorias. E eu acho que também uma questão de colaboração, pensando no ponto que eu mencionei ali no início, de quando você tem um problema, que você tem alguma indisponibilidade, também ser transparente com o cliente, dando essa previsibilidade. Acho que a pior coisa é você não receber e ser uma surpresa, né? Acho que é muito bom o quanto você pode ser ativo, a notícia não é boa, mas pelo menos você seta ali a expectativa e dá um prazo ali, enfim. Então, acho que tudo isso, comunicação, entra nesse combo aí da colaboração. Que bacana, legal demais. E aí, quando nós falamos em customer centric, experiência do cliente, customização, vem uma palavrinha mágica para mim que acaba, de certa forma, impactando e muito a cadeia de abastecimento, supply chain. E aí eu tenho uma pergunta para você. Na realidade, é o professor Alberto Barudi que faz a pergunta aqui. Como que a personalização dos serviços impacta a percepção e retenção dos clientes, ô Juliana? Ah, é muito importante, porque você personaliza, né, as interações, como que você vai disponibilizar os produtos, você entende, né, quem converte ali com a empresa. É importante, analisando o perfil ali do cliente e também até às vezes do consumidor daquele cliente, né, acaba contribuindo muito e trazendo um impacto super positivo. Então, eu acredito que essa fidelidade que você acaba gerando com a personalização faz toda a diferença ali no dia a dia, ali nas entregas, enfim. Bacana, bacana. E aqui tem um ponto da Cristina Scarpato, ela fala o seguinte, como que a Juliana poderia contar para a gente sobre a forma de medir a fidelidade do cliente como sendo um indicador de sucesso na cadeia de abastecimento e supply chain, Juliana? Eu acredito que hoje o mercado disponibiliza inúmeras ferramentas para medir essa fidelidade, né? E também podemos usar os dados internos da empresa, né? O aumento de vendas, a frequência de compras, né? De novo, dados, né? Veja que sempre precisamos de dados para entender. Acho que como a gente mede essa fidelidade, vendo a continuidade das compras, o aumento, o crescimento, quanto cresce junto ali. E eu gosto também de uma pesquisa que o mercado tem, né? E eu uso há muitos anos, que também mostra a visão do cliente em todas as perspectivas, né? Não mede só supply chain, mas mede também outras áreas. Eu gosto também, eu acho que dá muitos insights importantes, tanto para a gente entender o que de fato é relevante para o cliente, quanto também para ver em que posição a sua empresa está entre as outras empresas da mesma categoria. Então, acho que tem esses dados, mas se sua empresa não, por algum motivo, opta por não comprar esse tipo de pesquisa, ou não é o momento, né? Tudo tem um momento certo também. Acho que os próprios dados da empresa ajudam a gente a medir essa fidelidade, né? Com todo o perfil de compra, continuidade, frequência e crescimento. Fantástico. Juliana, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa muito legal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais de supply chain, com uma conexão para essa parte de customer centric, né? De como a gente realmente poderia evoluir, deveria se educar, olhando o supply chain pela perspectiva do cliente dentro dessa conversa extremamente enriquecedora que você trouxe, Juliana. Eu acredito que conheça seu cliente, tente influenciar toda a sua organização para que todos tenham essa mentalidade e comportamento. Funciona muito quando vem de cima para baixo, então, talvez se você não estiver no nível de presidente, ou diretor, ou de gerência sênior dessa companhia, influencie essas pessoas que estão, né, para que ela te ajude nessa jornada. E é uma jornada, né? E acho que a primeira vantagem de personalizar esse serviço e trazer essa experiência única, diferenciada, é como você consegue de fato atender o seu cliente, entender, então por isso que é importante entender, e também otimizar toda a jornada ali de compra para fluir mais rápido, aumentar a fidelização, reter clientes e também trazer novos, né?
as pessoas se falam, né? Então, geralmente você está em eventos, por exemplo, que você vê falando de outras empresas, então você já sabe mais ou menos quais são as empresas que são referência nessa jornada. Então, busque trocar experiências, conhecer seu cliente e entregar o básico. Em supply chain é o básico, nível de serviço, né? Então, identifique quais são os problemas da sua empresa que não permitem que você entregue um bom nível de serviço e trate nesses problemas, né? Então, influencie esses problemas. E o restante vai ser consequência da jornada e é uma jornada de melhoria contínua. Acho que às vezes a gente sai de um resultado ruim e vai para um ótimo, é super legal. Mas o maior desafio é manter esse resultado. Então, a jornada precisa continuar. Então, é cultura, é repetição, é melhoria contínua na veia. Uau! Juliana, prosa fantástica, muito legal realmente. Gratidão enorme pela sua contribuição e gratidão pela sua presença aqui na Prosa com Betalha, Juliana. Muito obrigada novamente pela oportunidade, Bertaglia. Tudo de bom para você, ao infinito e além, Juliana. E o que Ao nós infinito fazemos e em além. vida ecoa na eternidade. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.